O que é psicomotricidade? É o estudo do corpo e seus movimentos, ação coletiva entre a mente e os músculos. As unidades neurofuncionais foram divididas por Luria. Em cada uma delas é trabalhado um aspecto psicomotor. Temos 3 unidades funcionais. Vamos acompanhar o papel e a função de cada uma? Primeira unidade funcional, responsável pela captação das informações, ou seja, atenção. Equilibração e tonicidade são as estruturas psicomotoras trabalhadas por essa unidade funcional. Segunda unidade funcional, processa, interpreta e armazena todas as informações recebidas, ou seja, ela é responsável pelo aprendizado. Também trabalha noções corporais e a lateralização. Terceira unidade funcional, responsável pelo planejamento das estratégias e execução, ou seja, pela nossa praxia global e fina. O que seria isso? É a organização de todas as funções para realizarmos diversas atividades. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu falo, eu pisco, eu bato palma e passo a mão na minha cabeça. O equilíbrio, ele se manifesta na aquisição de uma pessoa bípede, que possui 2 pés, trazendo uma segurança gravitacional no qual nos tornamos capazes de ficar em pé. Ele desenvolve um locomotor formado pelos ossos, articulações e os músculos. O equilíbrio começa a ser lapidado em crianças dos 12 meses até os 2 anos e assim se desenvolvendo ao longo da vida. Podemos trabalhar diversas atividades para a estimulação, como por exemplo, a corda sob o chão, fazendo com que a criança mantenha o equilíbrio de uma ponta à outra. Vou dar o exemplo de uma foto. Bom, a atividade ela vai exercer de maneira ativa o equilíbrio, certo? Podendo se identificar com o seu esquema corporal, tendo consciência do seu próprio corpo, das partes que compõem, das suas possibilidades de movimentos, posturas e atitudes. Olá, eu vou falar sobre tonicidade. A tonicidade tem a ver com o tono muscular e é fundamental no desenvolvimento motor. É ela responsável pela postura, as mímicas e as emoções de onde vêm todas as atividades motoras humanas. Tonicidade é a postura dos músculos que fixam as articulações em algumas posições determinadas, sendo assim solidárias umas com as outras, que em seu conjunto compõem a atitude e a ação. A atividade que desenvolvam esses tonos é tão importante quanto as atividades para desenvolver o cognitivo dos alunos. Para isso, realizar com ludicidade estratégias para estimular o equilíbrio, o tônus e a postura são fundamentais. Dica de atividade para a tonicidade. Bambolê. Trabalha tono muscular e dissociação de quadril, porque para mantê-lo girando é preciso movimentar o quadril como um rebolado. É possível também rodá-lo em outras partes do corpo, como o pescoço, nos braços e nas pernas, trabalhando equilíbrio, ritmo e flexibilidade. Esquema corporal é a construção funcional que o indivíduo faz de seu corpo, enquanto a imagem corporal é a representação mental do corpo relacional. O esquema corporal é um elemento indispensável para a formação de personalidade do sujeito. Refere-se ao modo que a criança percebe ao próprio corpo. Envolve o domínio de seus movimentos e o conhecimento das eliminações, possibilidades e limites de seu corpo. A imagem corporal é um conceito da dor e do controle motor dos membros. É um fenômeno que envolve os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais e motores. Uma atividade que desenvolveria muito a imagem e o esquema corporal seria um desenho feito por um professor do corpo humano e pedir para a criança preencher com os olhos, boca, nariz. É um desenvolvimento de esquema e imagem corporal. Oi, gente, tudo bem?
Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a lateralidade. A lateralidade é definida a partir da preferência neurológica que se tem por um lado do corpo, que se diz respeito a mão, pé, olho, ouvido. A dominância lateral funcional de olho, pé, mão e ouvido está definida por volta dos seus 6 aos 8 anos da criança. Essa preferência é importante para desenvolver diferentes atividades, incluindo a leitura. Hoje eu vou deixar para vocês um exemplo de uma atividade que trabalha a lateralidade, que é a amarelinha. Essa amarelinha é diferente. Essa amarelinha, a criança vai desenhar as mãos dela, os 2 pés, de acordo com do jeito que ela quiser. E ali ela vai desenvolver bastante a lateralidade. Vou deixar um exemplo aí para vocês, tá bom? Da brincadeira. Vou falar sobre a aplasia global. É a capacidade motora grossa, por outro lado, é a coordenação motora grossa de respeito às atividades que envolvem os músculos maiores do nosso corpo, resultados em movimentos maiores, tais como sentar, usar os braços, pernas e pés, o andar e o correr, rastejar, saltar, pular e subir. Também vou dar um exemplo que vocês podem usar como atividades: pé de lata. Hoje, gente, eu vou falar sobre a aplasia fina. É um fato de extrema importância, pois é caracterizado por um ser de manipulações de pequenos grupos musculares que permite execução de atividades que exigem pinca de 2 dedos. Vou deixar um exemplo de atividades que vocês podem trabalhar com a aplasia fina. Vocês vão utilizar o algodão, um pregador, uma cartela de ovos. As crianças irão utilizar um pregador para pegar o algodão e colocar dentro da cartela de ovos. Um aspecto psicomotor, para ser bem estruturado, precisa que a unidade neurofuncional anterior seja bem trabalhada, para que a criança possa se desenvolver e para que os outros aspectos psicomotores se desenvolvam de forma harmônica.